Olá, queridos irmãos, sou Luiz Fernando Barros, dirigente do Templo Estrela do Oriente e tarefeiro do Mirua. Neste vídeo, o Mirua traz uma proposta de reflexão para você, umbandistas e candomblecistas, entre muros e pontes. Assim como uma sociedade é a soma dos seus integrantes, da mesma maneira, a vocação de uma religião é o conjunto das realidades que definem os costumes e hábitos dos seus membros. Quando os irmãos escravizados aportaram em terras brasileiras, trouxeram os fundamentos dos orixás para serem cultuados, o que não lhes foi permitido, já que sofriam toda sorte de preconceitos e até maus tratos, obrigando-os a misturarem crenças opostas aos seus fundamentos, dando lugar ao sincretismo religioso hoje vivenciado. Mais tarde, durante a Era Vargas, nossas instituições, imaginem, eram invadidas pelo poder opressor que subtraía nossos valores espirituais, depredava as casas de axé, chegando ao ponto de deter adeptos e transeuntes. Todas essas realidades levaram nossos antepassados a uma forma de defesa que resultou no isolamento em guetos, onde se refugiariam com os seus medos, suas angústias e suas aflições. Desta forma, criou-se barreiras em formas de muros, estabelecendo-se uma cultura de que a Umbanda ou o Candomblé se resumiam aos limites físicos de cada terreiro, o que fez com que não enxergássemos uma instituição co-irmã do outro lado de nossas calçadas. Essa situação fez com que continuássemos ligados espiritualmente, o que é natural, mas completamente desconectados uns dos outros em nossas ações administrativas, sociais, religiosas, políticas, de recursos humanos, entre outras. Inclusive as ocasiões em que muros foram e são criados, acreditem, por medo de perderem médiuns para outras casas. Vamos refletir sobre muros. É assim, se fizermos uma analogia com o cenário mundial, vamos mencionar alguns fatos que demonstram a total falta de sucesso desses muros. Olha só. As muralhas de Jericó caíram perante o simples som das trombetas. A linha Maginot não parou os alemães. As fortificações da Normandia não evitaram o dia D. E o Muro de Berlim não evitou a unificação da Alemanha. Vale lembrar também que o muro que separa a Palestina de Israel, assim como o outro construído para separar México de Estados Unidos, terão um dia o mesmo destino. Inclusive, atualmente, vemos que os que dirigem os destinos do mundo falam em construir muros em lugar de derrubá-los. Muros são erguidos facilmente, até com um olhar alcançam alturas inimagináveis. Porém, graças a nossos guias e orixás, no mundo existem mais pessoas construindo pontes do que muros. E não nos referimos somente ao aspecto material, mas precisamente às pontes que unem os povos. As pontes que pessoas dedicadas e abençoadas delicadamente constroem nos relacionamentos familiares, nos vizinhos e, particularmente, no nosso segmento, nas comunidades de axé. Quem constrói muros acabará dentro deles em solidão. Quem ergue pontes
sempre encontrará estradas para seguir e companhia para compartilhar. Pontes requerem muito mais esforço, atravessar dificuldades, superar negativas, pular obstáculos, afastar pedras, num trabalho que requer muita, mas muita doação pessoal. E num mundo cada vez mais globalizado, chega um momento na vida no qual devemos escolher entre construir pontes ou muros. Mas aí vem uma boa notícia para as nossas tradições afro. Em 1º de maio de 2013, não por acaso, Dia do Trabalho, chega neste chão sagrado, por intermédio da espiritualidade superior, na figura de Tranca-Rua das Almas, uma mensagem convergente, fraterna, edificadora de pontes, denominada Movimento Intrarreligioso de União Afro, Mirua. Entre as mais importantes recomendações contidas no conteúdo da mensagem do Exu, destaca-se: valorizem a essência em detrimento das formas. O que será que quis dizer com essa frase, seu Tranca-Rua das Almas? O astral superior é sabedor de que todas as vezes que rotulamos, que julgamos ou comparamos escolas umbandistas ou candomblecistas, são erguidos os mais altos muros entre as comunidades de terreiros. Só que fomos também prevenidos pela mesma falange de tranca-ruas quando nos disse: muitos não ouvirão a canção dos orixás, mas chegará o dia em que retornaremos para acolhê-los, já então com o Mirua consolidado. Todas as muralhas que historicamente construímos em torno de nossos terreiros são tijolos que teremos que quebrar futuramente, querendo ou não. Caso contrário, algumas casas de axé correrão o risco de determinarem seu próprio prazo de validade. Quando entendermos que não são os muros que nos edificam, mas sim as pontes, aprenderemos o sentido da palavra irmandade e, logicamente, a felicidade de uma relação intrarreligiosa saudável. A grande proposta do Mirua para as tradições afro é a construção de pontes e não muros. Muros nos escondem, muros nos isolam. São os muros que alimentam a nossa zona de conforto, as nossas fraquezas, medos, não dando ao povo de santo a chance de crescerem ou evoluírem. Já as pontes são ligações, pois interligam pessoas e lugares de axé. Ligações são conexões e conexão é força. Todos os dias nosso povo de axé recebe pedradas, travestidas da tão propalada intolerância religiosa. Mas será que é isso mesmo? Mas o que construímos com essas agressões? Pontes ou muros? E se ao invés de muros construíssemos pontes? Certamente chegaríamos mais rápido ao amor pregado em nossos templos e muitas vezes pouco praticado. Construímos muros em torno de nossos terreiros ao invés de pontes ligando-nos uns aos outros. Mas qual a diferença? Quando construímos muros, não conseguimos enxergar além deles. Eles tapam nossa visão.
É interessante que quando nos fechamos a uma visão limitada e pobre das coisas, chegamos ao ponto de não conseguirmos enxergar as inúmeras possibilidades que temos. Vocês querem ver? Olhem só, estando à frente de um trabalho espiritual, imagine como seria escolher qual caminho seguir, olhando para um muro e algumas portas fechadas. Teríamos apenas algumas pequenas frestas de visão à frente, limitando as nossas escolhas. Na verdade, os muros não nos permitem enxergar além. Mas e quando construímos pontes? Eis a diferença. Imagine essa mesma escolha de qual caminho seguir, tendo como ouvir opiniões, compartilhar sentimentos, tirar dúvidas e trocar saberes. E aí agora com várias pontes, nos permitindo enxergar além, podendo escolher qual caminho seguir, enxergando mais adiante, sem barreiras, sem muros, sem limitações de visão. Bem mais simples, não? E na nossa vida é assim. O nosso mundo pessoal é exatamente até onde nós conseguimos enxergar. Quando nos autolimitamos ou deixamos ser limitados, seja por circunstâncias, pessoas ou até pelo nosso próprio egoísmo, construímos muros. Quando nos libertamos das limitações, nós construímos pontes. A escolha é de cada um de nós. Mas existe uma boa notícia. Querem ver só? Podemos quebrar os muros e transformá-los em pontes a qualquer momento. Reflitamos. Quais as causas dos nossos muros? O que realmente nos limita? O que podemos fazer para construir pontes em nosso segmento afro? Queridos irmãos umbandistas e candomblecistas, jamais deixem o agora para depois. Derrubemos os muros e vamos construir pontes. Há muros que só a paciência derruba. Há pontes que só o amor constrói. Está na hora de umbandistas e candomblecistas saírem de dentro dos seus terreiros e criarem o hábito de debaterem fraternalmente sobre suas religiões. E o Mirua significa uma renovação das nossas referências comportamentais. Até porque solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mirua, criando pontes entre o povo de Axé.